de uma igreja do ponto de vista judaico. Primeiro, igreja, na estrutura que nós temos, não existia, né? Não existia essa igreja que nós conhecemos hoje. Existia um lugar de reunião, a igreja começou nas casas, né? A igreja começou nos lares, como células, né? Isso é histórico. Então, qual era o modelo que a igreja tinha anteriormente? Primeiro, a igreja tinha no seu bojo casas, locais, né? Locais comuns, locais humanos, locais onde as pessoas se reuniam em nome de Jesus, e ali elas teriam como buscar a presença de Deus. Deixa eu só fechar um programinha aqui que tá. Elas tinham como buscar a presença de Deus, e nessa busca da presença de Deus, elas estavam ali muito mais para manifestar a presença, né, a salvação, a transformação de vida, do que literalmente o local em si. O local pouco importava, né? A estrutura da casa pouco importava. O que importava ali para eles era a presença de Deus. O que importava para eles era a transformação, era aquilo que indicava como um lugar de comunhão. A primeira coisa que você vai ver em Atos dos Apóstolos é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Ide, portanto, pregar o evangelho. Então, vamos compreender que a percepção deles de igreja não tinha a ver com prédio, não tinha a ver com templo, não tinha a ver com qualquer tipo de questão que viesse a ter estrutura templária, né? Então, de repente, nós, com o tempo, tivemos essa questão que veio da Igreja Católica. Na verdade, a parte templária nossa, ela tem a ver com a herança católica, a verdade é essa, que também tem a ver com a estrutura da sinagoga, né? Quando nós pensarmos que os apóstolos, eles pregavam onde? Nas sinagogas. Então, como eram as sinagogas? As sinagogas eram de influência. Se você pensar nas sinagogas antigas, você vê que elas tinham a influência templária também. Elas eram uma imitação de templo, pequenos templos, né? Hoje as sinagogas são como templos também. Se você olhar as sinagogas hoje, elas são como templos. Não difere muito do que a gente tem hoje. Então, vamos lá. O que você vê hoje como reflexo de igreja? É o prédio a qual nós conhecemos, né? O prédio ao qual nós conhecemos, onde nós nos reunimos para prestar culto, e esse prédio é o lugar onde eu e você buscamos a Deus, entendemos que ali buscamos a Deus. Ok. De onde veio a nossa questão, deixa eu ver se está aqui já. De onde veio a nossa questão de adoração? Veio então desse processo judaico lá de Moisés, onde Deus manda criar o quê? Um tabernáculo. Deus manda fazer um tabernáculo, e no tabernáculo você vai ver que o desenho bem alusivo, era isso que eu estava botando em ordem aqui, por isso peço perdão a vocês se parecer distante, mas é porque eu estava aqui trazendo em ordem. Então, olha aqui, o tabernáculo foi feito com todos os utensílios, Deus deu a Moisés essa formação, mandou Moisés fazer desse jeito. O tabernáculo, com o tempo, virou um templo. O primeiro templo foi o de Salomão. E é interessante que uma das coisas que Deus deixou bem claro no lugar do santo lugar, ou no santo lugar antes do santo dos santos, era que houvesse uma menorá com 7 castiçais, um candelabro com 7 castiçais, simbolizando 7 Espíritos de Deus, ou 7 manifestações do Espírito de Deus. Então vamos lá, gente, o que você vai ver no tabernáculo? Não havia no tabernáculo, vamos começar pelo tabernáculo, nada pintado de preto. Começa por aí. Nada pintado de preto havia no tabernáculo. Você não vai ver nenhuma cor, Deus colocando a cor preta. Por quê, gente? Não tem a ver com a cor em si, tem a ver com os significados. A gente vai entender que depois disso, depois do tabernáculo, vem-se o quê? As sinagogas. Hoje em dia, a sinagoga, sim, parece uma igreja. Mas se você notar, as sinagogas, elas são muito bem feitas, muito bem caras, né? A maioria. E elas têm um modelo templário,
um modelo bem templo, como a maioria das igrejas tradicionais são. E você não vai ver também nenhum objeto aí, e os vitrais aí que você está vendo, nenhum objeto desse aí serem pretos. De onde vem essa estrutura nossa de usar agora, nesses últimos anos, paredes pretas? De onde saiu isso? Primeiro, saiu de um gênio, que eu não sei quem é o gênio, mas isso como eu falei para vocês, importado dos Estados Unidos, da Austrália, de fora do Brasil, que tentava dar à igreja um tom menos igreja. Preste atenção. Por que que lá fora as igrejas são pintadas de preto? Porque a ideia é tirar da igreja a percepção de igreja. Qual é a percepção da igreja? A percepção de igreja é uma morada. É um lugar que é bem comum a todos. É um lugar onde a gente se sente família, se sente casa. Então, algumas pessoas entenderam que esse modelo de igreja está ultrapassado e necessitaram de uma transformação. Pintar as paredes de preto, diminuir as luzes. Agora, vamos ver de onde os gênios tiraram isso. Os gênios tiraram isso de locais como salões de arte, galerias. Eu acho interessante que seja assim mesmo, uma galeria ser escura e ter luzes centralizadas para os objetos da arte. Por quê? Porque você tem que ter o poder de observação de foco único, entendeu? Porque você precisa estar prestando atenção única e exclusivamente nos objetos de arte, não se distrair, não ter visão periférica. Então é importante que você olhe para essa questão da imagem. Onde eles foram buscar a questão da parede preta, do local, do ambiente muito escuro? Cinema. Realmente, o cinema é um lugar escuro porque você tem que ficar de olho na tela. O seu foco deve ser o filme. Você não pode perder o foco do cinema e do teatro. No caso aqui é um teatro, tá, gente? No caso aqui é um teatro. Cinema é agora. Então você vai para um cinema e para um teatro, e esses lugares são assim escuros, claro, as luzes de entrada e saída, para que você tenha concentração no espetáculo, para que você tenha concentração no que está acontecendo naquele lugar. Bacana, isso é super entendível, mas o que uma igreja tem a ver com teatro e o que uma igreja tem a ver com cinema? A igreja não é lugar de foco no altar. A igreja é lugar de foco no Espírito. A centralidade do culto é Cristo. E uma das bases do culto cristão chama-se comunhão. Quando você está num ambiente como esse, escuro, aqui está iluminado, mas quando você está num ambiente desse escuro, você não consegue ver as pessoas que estão ao seu redor. E há quem diga que é melhor porque ninguém presta atenção em ninguém, que ninguém presta atenção na roupa dos outros. Olha, vou ser sincero, um erro não justifica o outro. Dizer que esses erros pessoais de educação e de percepção do ser humano vai ser resolvido com a parede preta, eu acho meio complicado, eu acho meio esdrúxulo essa desculpa. Primeiro que educação é uma coisa que você traz de casa. Não é isso? Educação é uma coisa que você tem que trazer de casa. Você é mal educado em qualquer lugar e você é educado em qualquer lugar. Não existe. Eu apago as luzes para as pessoas serem educadas? Eu deixo de fazer uma coisa para as pessoas terem bom senso? Eu faço mais alguma coisa para as pessoas se converterem? Eu uso isso para que as igrejas sintam a presença de Deus? Não existe isso.